Programação da Jovem Pan. Já temos um outro convidado no gatilho. Teremos até um VT sempre apresentar. Sério? Então vamos lá. Quem por favor. É o convidado? Solta lá, Dani. É você mesmo que fala. Ah, você para falar? Eu falo. No programa de hoje, teremos um dos maiores especialistas em investimentos e empreendedorismo. Até tem vários memes nesse sentido, né? Aquele 8, aquele infinito. Pega a sua esposa Além de escritor e um apaixonado por filosofia e ciência política. É isso que está em jogo, não só nessas eleições, mas nos próximos anos. O sócio fundador da Liberta Investimentos e investidor em série. Temos a honra de convidar o Neymar dos negócios, Leandro Ruschel. Grande prazer estar aqui. Velha edição, hein? Leozinho. Texto Gueré, edição Esquilinho, locução Daniel Zuckerman. Que sucesso. É um time. Fala, É Leandro. uma seleção brasileira. Eu diria. Então eu já quero saber o que está em jogo nos próximos anos. Exato, 4. Qual é? QD. Aí Ele está aí. ele. Ó. O que está em jogo lá? Que eu fiquei curioso agora com a chamada. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Eu queria... Na chamada que a gente fez, é. tudo bem, Landrão? A gente falou, pegou um trecho seu, que você falou o que está em jogo nas próximas eleições aí, que a gente já está muito próximo. O que está em jogo, amigo? Bom, acho que o país está em jogo. Claro que a gente tem aí uma falha, né, de colocar muita expectativa e muito foco em todo o processo eleitoral, especialmente apenas na cadeira presidencial, quando nós sabemos que toda uma estrutura de poder que precisa ser modificada no Brasil para que o país possa finalmente, né, ser o país do futuro, como se fala. Mas a gente sabe que nós tivemos, especialmente durante os governos petistas aí, um resultado trágico, né, ao final desse ciclo do PT, com o PIB tendo aí a maior queda em 100 anos, em toda a série histórica, o Estado sendo completamente saqueado, grana do BNDES, grana nossa, na verdade, não existe grana do Estado, é grana dos nossos impostos sendo repassado para ditaduras, e uma situação econômica falimentar. Então, é isso que está em jogo, né? Se nós queremos aí olhar para um outro caminho para o Brasil, ou se nós queremos voltar a esse cenário trágico. Complemento. Mas diz que o Brasil é tão rico, mas tão rico que pode se roubar à vontade. Que sobra. Que vai sobrar alguma coisinha pra gente. Você acha isso, meu querido Leandro? Sem dúvida, tem muita riqueza no Brasil. O Brasil é um país gigante, né? Poucos países têm 200 milhões de habitantes, o mercado consumidor gigante, tem um espaço, né, gigante também para a gente operar, para a gente trabalhar. Então, o Brasil é uma potência mundial. Às vezes a gente não percebe isso, né? Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que poderia ser muito mais rico a nível individual. O que nós temos no Brasil, infelizmente, é um sistema de escravidão, onde as pessoas trabalham praticamente a metade do ano para bancar um Estado que dá muito pouco de volta, né? Então, sim, né, mesmo com toda a roubalheira, mesmo com toda a ineficiência, mesmo com esse Estado, né, nos esmagando, nós ainda conseguimos desenvolver riqueza, mas poderia ter muito mais riqueza para o povo se fosse uma outra estrutura de sociedade. Ô, Leandro, a gente fala na questão, a gente sempre, né, tem aquele sonho da renovação. Em 2018 a gente teve a tão sonhada renovação política. Entrou lá uma turma de direita, né, que apareceu na internet. E o que você espera para 2022? A tua avaliação também vai ser uma mudança ou vai continuar do jeito que está? Bom, eu acho difícil sim falar numa mudança profunda. Nós tivemos ao longo do tempo aí da redemocratização até hoje, a maior parte desse período, o chateado das tesouras, inclusive está sendo lançado aí no Brasil Paralelo, né? Essa perspectiva que existia dois projetos em disputa, quando na verdade era um projeto só, né? Era um projeto mais à esquerda, onde fazia aí essa dobradinha PT-PSDB, não por acaso hoje eles estão juntos, né? Em 2018, nós tivemos o primeiro governo que não se identificava aí minimamente com a esquerda. Mas não dá para se falar em mudança quando nós temos apenas uma eleição, a eleição de um presidente, muitos deputados, senadores que surfaram essa onda, né, pessoas aí obscuras,
e depois demonstraram não ter capacidade nenhuma, nem ter ideologia alguma, né? Foram só aproveitadores. E ainda num esquema, num sistema que já está todo aparelhado. O que a gente teve, por exemplo, de movimento contrário a essa tentativa de mudança veio das próprias cortes superiores, que aparelhadas resolveram bloquear qualquer tipo de mudança mais profunda e até fazer oposição política sistemática, né? Eu acredito que esse processo de mudança de percepção, mudança política no Brasil, ele precisa de mais tempo de maturação. Nós tivemos uma primeira iniciativa, parece que o povo acordou, né, entre 2013 e 2014, mas ainda não existe nem um partido conservador, por exemplo. Aqui nos Estados Unidos, a gente tem o Partido Democrata, que é mais à esquerda, e o Partido Republicano, que é mais à direita, e de fato há essa diferença ideológica. No Brasil, não, né? No Brasil não se tem nem mesmo um único partido que pode se dizer que seja um partido conservador de fato, né? A gente tem arranjos aí. O próprio PSL foi um arranjo para o Bolsonaro disputar as eleições. Então, se nenhum partido existe para representar uma boa fatia, se não a maior parte da população brasileira, a democracia brasileira é uma espécie de simulacro de democracia, né? Eu não espero que em 2022 a gente tenha uma mudança significativa nesse cenário. Eu acho que nós temos que começar a fazer um trabalho de formiguinha nesse sentido. A esquerda ficou fazendo um trabalho de formiguinha por décadas para efetivamente tomar o poder e ficar aí os últimos 20 anos no poder, tirando essa última fase aí de Bolsonaro, que eles saíram do poder executivo, né? Os outros aparelhos continuaram funcionando a favor da esquerda. Sim. Então a direita tem que aprender a tomar espaços e a fazer esse trabalho de formiguinha que vai levar muito tempo para efetivamente mudar o país. Mas se você parte do princípio ideológico, né? De um lado ou de outro tem que ser uma frente ampla, que nem foi agora na Itália, né? Você tem que fazer uma frente ali para derrubar o outro, e isso é complicado, porque aqui sempre o centrão que acaba mandando. Sim. Sempre você vai ter que fazer um acordo ali, desde que o Brasil é Brasil, né? Tem que fazer um acordo para a turma acalmar, cada um pega o seu e o povo continua, só vou fazer o sinal aqui para não ficar feio falar. Mas o problema, Emília, é que no Brasil não existe nem mesmo a representação política, né? O nosso sistema, ele representa, sei lá, 10% dos deputados e senadores, senador até não, mas principalmente deputados, são eleitos de uma maneira que as pessoas nem sabem quem está representando, né? Você lá no Congresso. Aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem o voto distrital. Então, você elege um representante daquela região. Pelo menos há uma ligação da região com aquela pessoa. Você sabe quem você tem que cobrar se você quer que a sua voz seja ouvida no parlamento. No Brasil, é um sistema muito obscuro, onde você tem alguns poucos deputados mais famosos, alguns puxadores de votos, mas quem está com o poder na mão são os caciques partidários. E esses caciques partidários formam essas coalizões aí que você colocou, que o povo nem tem acesso, né? São eles que efetivamente decidem como é que as coisas vão ser votadas, como é que as coisas vão ser aprovadas, e há apenas aí a pressão popular nos últimos anos através das redes sociais, e é por isso que agora eles querem censurar também as redes sociais, e quando tem alguma rádio, alguma televisão que tem um perfil um pouco diferente, como a própria Jovem Pan, já vem toda uma pressão por censura pelo controle, né? Então, no Brasil, a gente nem tem direito à representação política. Esse que é o grande problema. E Brasília decide tudo, né? Sim. Tudo é Brasília que deve. Tem uma sala que é diferente dos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos é federação. Lá cada um tem o seu e tal. Aqui não, aqui lá o ministro, ele vota, caneta. Ele caneta o Amapá, ele caneta tudo, é uma caneta Só do tem cara. um Eu lugar posso e aproveitar amassar. a sua pergunta e colocar alguma Você coisinha pode nela? falar o que você quiser, meu querido. Vou Uma boa aproveitar técnica. aqui, Leandro, Tira a tudo bem? camisa. Marco aqui. Bem? O Emílio falou uma coisa que é fato, né? Quer dizer, você tem muita centralidade de poder em Brasília. E para piorar, o ativismo judicial ainda encampou tudo isso, né? Então, teoricamente, você tem muita força no poder central, diferente dos Estados Unidos, e o Supremo se mostrou o poder mais ativista dos últimos tempos. Você enxerga que depois do período eleitoral essa conta vai ser cobrada? Mas então, novamente, né, a gente coloca muita expectativa nas eleições, mas pelo próprio
jogo, pela forma que o jogo está organizado, ele é feito para não existir grandes mudanças. Então nós teríamos que ter uma mudança muito mais profunda no Brasil, de representação política, talvez através do voto distrital, dos poderes efetivamente cumprindo seus papéis. A gente está vendo um poder se sobrepondo aos outros, né? Eu não vejo, nas atuais circunstâncias, uma mudança possível. Na verdade, a gente teve uma esperança, uma expectativa de mudança mais profunda a partir de 2013, 2014, né? O impeachment, depois a eleição do Bolsonaro, e o sistema meio que fez o império contra-ataca. Né? Isso aí. Tivemos todos os pegos lá no Lava Jato soltos, inclusive o próprio Lula. Nós tivemos aí um aumento do autoritarismo no Brasil. Você criticar certas autoridades hoje pode te levar à cadeia, pode te levar no mínimo à censura. E o que eu vejo é uma condição muito complicada daqui para frente, independente do resultado eleitoral. Eu acredito que se for, né, o Lula na presidência, é pior, porque daí seria o coramento desse império contra-ataca. E a gente teria aí uma perspectiva bem negativa para o longo prazo. Mas pro Baronato... Mas eu acho que a gente tem que trabalhar em mudar o sistema. Então, o sistema está arranjado de uma forma muito ruim. Mas isso é difícil, né, Leandro? Isso Mudar aí o jogo, o sistema. Isso é mais utópico do que chover picanha. Chover picanha é mais fácil do que mudar o sistema. Porque tem uma coisa, né? Por exemplo, se o Lula ganha. Só que o Lula ganhou. Ele vai criar uns 400 mil empregos. Emprego público. Uns ministérios, vai colocar uns 500, um sindicato volta e continua a mesma coisa. E aí o que acontece? A gente vai trabalhar a vida inteira para pagar a conta, correr atrás do rabo. Velho não tem dinheiro para comprar remédio, cara. Remédio caro, o velhinho trabalhou a vida inteira, se aposentou, não tem dinheiro. Então vai ser esse país meia boca. E lá em Brasília, né, onde a gente falou que é o centro do poder. O uísque vai continuar sendo o Blue Label. O uísque é o Blue Label. Nunca vai ter Red. Eu concordo com você, Emílio, mas eu acho que a gente tem que entender o problema para conseguir buscar uma solução. O que eu vejo é muita gente colocando uma expectativa de mudança sempre na próxima eleição, né? Então, se eu eleger a pessoa tal e for só um cargo de presidência, isso talvez resolva. Não vai resolver. Então, a gente tem que começar a mirar na mudança estrutural na base. Isso requer uma mudança de mentalidade, isso requer uma mudança na educação. E isso, obviamente, é mais trabalhoso, vai levar mais tempo. Mas é nisso que a gente tem que focar. Se a gente ficar nesse joguinho, né, de achar que a próxima eleição vai decidir e vai melhorar as coisas, não vai. Do jeito que as coisas estão estruturadas, não vai. Claro que, dependendo das pessoas que você vote, há uma possibilidade maior dessa mudança acontecer ao longo do tempo. Mas não coloque todas as suas expectativas, especialmente na figura de um presidente. Até porque, né, a gente já viu nos últimos anos que a autoridade presidencial está bem esvaziada. Tem todo um sistema aí montado na direção de uma agenda socialista, que é quem realmente manda no país. Não é o presidente que efetivamente vai fazer milagre. Isso eu achou genial o que ele falou, porque tem a ver com o que a gente sempre comentou aqui, né? Cultura woke e guerra cultural. É basicamente isso, né? Você tem socialismo sendo infiltrado nas empresas, mentalidade socialista e de esquerda por meio do ESG. Não é, Leandro? Isso aí é uma pauta global. No Brasil, essa pauta existe, mas não pegou tão firme quanto outros países. Aqui nos Estados Unidos isso está acontecendo. E isso é bastante trágico. A gente já está vendo o resultado disso na Europa, né? A Europa está com uma crise energética tremenda. Por conta aí da dependência de uma matriz supostamente verde, que não é tão verde assim como as pessoas imaginam. E nos Estados Unidos a gente está vendo um país que sempre, né, teve aí valores mais conservadores, o conservadorismo fundou o país. Agora, através de uma agenda acadêmica, de uma agenda corporativa, sendo modificado e trilhando um caminho que eu já vi acontecer no Brasil, né? Então, não é um problema só do Brasil. Claro que o Brasil tem problemas mais sérios, mas é um processo global. E é um processo que passa por centralização de poder. Da mesma maneira que a gente já identificou que a centralização do poder em Brasília é um grave problema, agora se busca uma centralização do poder global, né? Ao invés de você ter países independentes, soberanos, que decidem as suas leis, decidem o seu futuro, nós teríamos aí organismos multilaterais decidindo, né, como é que nós vamos viver as nossas vidas. A gente viu um exemplo disso durante a pandemia, por exemplo, uma OMS definindo como é que nós deveríamos seguir, né, as nossas vidas no Brasil.
o que é um absurdo, né? O Brasil deve decidir como o Brasil vai seguir a sua vida. Então é um processo que não é só... É uma ameaça que não é só no Brasil, é uma ameaça global o que nós estamos enfrentando. Muito bem. Queria agradecer o papo, muito bacana o papo. Muito. Hein? Papo Depois muito eu mando uma bacana pergunta pra mim. com o Leandro aqui diretamente dos Estados Unidos. Espero que você volte aqui pra gente trocar uma ideia. Obrigado, viu, Leandro? Põe aqui a rede social do Leandro, que faz grande sucesso aí também. Você quer falar alguma coisa ou não? Não, eu que agradeço o convite. É muito prazer em falar com vocês. Boa. Leandro Ruschel. Leandro Ruschel, diretamente É isso aí. dos Estados Unidos, conversando com a gente. É isso.